Eu sou Pereira, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo sobre o que aconteceu na aula do Centro de Mídias hoje de História sobre a Grécia Antiga, parte 1. Eu sou de Shigetou Suchihara, estudei na Shigetou Suchihara, minha professora de História é Alcilene. Então, essa primeira parte, como eu disse, que é a parte 1, ela é sobre a própria Grécia, algumas histórias, porque a mitologia grega vai ser na parte 2. Então, talvez eu volte com mais um vídeo sobre a parte 2. Então, a parte 1 foi mais sobre a Grécia, sobre a própria Grécia mesmo. Não teve muito da mitologia. Falou um pouco sobre uns 2 deuses, falou, mas foi só para fazer umas perguntinhas, sabe? Não foi aquela coisa, nossa, meu Deus, como falou. Então, só para fazer essas perguntinhas. Então, vamos começar. No início da aula, a professora começou mostrando um texto sobre o que era a Grécia. Não o que era a Grécia, mas uma história da Grécia, vamos dizer assim. Depois disso, ela falou sobre os migradores, que estavam começando a migrar muita pessoa na Grécia Antiga. E também, essas pessoas vão dar espaço aos espartas, não espaço, elas que vão um dia continuar essa história com os espartanos. Mas agora a gente continua conversando sobre isso. Então, na Grécia existia uma coisa como se fosse uma família, que eles chamavam de geno, que era uma pequena família. Só que esses genos, eles iam se juntando, até se transformar em pátrias. E esses genos tinham uma coisa paterna, que era como se fosse o pai do coisa inteira. Era o líder, vamos dizer assim. Então, para eles formarem pátrias, faziam alianças com outros. Assim eles iam indo e indo. E assim eles iam crescendo. Quem era o mais perto do, vamos dizer, que é o pai, o líder, tinha terreno e tinha liberdade. Quem era mais longe tinha liberdade, porque o terreno não tinha muito. E os escravos não tinham nem terreno e nem liberdade. E os espartanos, eles tinham as crianças. Só que os espartanos era, como eu posso dizer, uma questão de guerreiros. As crianças eram treinadas desde pequeno para ser guerreiros, que lutava por Esparta. Então, quando a criança era nascia com uma deficiência, alguma coisa que impedia ela de lutar, ela não tinha utilidade, vamos dizer assim, para os espartas. Então, ela era sacrificada, jogada de um penhasco. Então, falando um pouco sobre esses dois, agora vamos falar sobre o que eles deixaram para nós. Porque eles deixaram várias, vamos dizer assim, heranças, como engenharias, várias estátuas por aí, tanto que uma construção que fizeram, se eu não me engano, foi para Atena, 2, se eu não me engano, uma foi tipo uma casa, só que bem larga e não tinha parede, é pilar, tá, uns pilarzinhos assim, e a outra foi uma estátua grande, assim, cheia de detalhes, para simbolizar mesmo Atenas, cheia de detalhes. A cara dela era uma mulher, dava pra saber que era uma mulher corajosa, guerreira. Então isso foi sobrevivendo ao longo dos anos e chegou até aqui. Tanto que depois que essa pandemia acabar, aquele local era, e quando a pandemia acabar, vai continuar sendo um lugar de visita, de turismo. Também na aula teve perguntas sobre 2 deuses, não deuses, um deus e um semideus, que foi Atena e Hércules. O que foi as perguntas dessa aula? Teve a pergunta sobre o que ele estava usando de roupa, que o Hércules estava usando de roupa, de quem era aquele capacete, o que eles estavam fazendo e tal. E foi tendo as perguntas. Depois disso, a professora falou mais sobre a Grécia Antiga, sobre estruturas, e tanto que o teatro
foram eles que criaram, assim. Tanto que o teatro no início foi feito mais para política, assim, vamos dizer. Então até hoje tem lembranças disso, porque tanto que hoje em dia existe uma máscara que eles usavam essas máscaras para simbolizar as emoções. Como hoje, que o símbolo do teatro é uma máscara feliz e uma máscara triste. Eles usavam bastante isso. Então, e também teve a democracia deles, que no início era um que comandava, era aquele e pronto, não levanta a mão, não, era aquele que mandava. Então, depois de um tempo foi surgindo assim a democracia, que a democracia todos têm seus direitos, todos são cidadãos. E naquele momento, a primeira pessoa a usar a democracia foi o Clístenes, que ele era chamado de pai da democracia grega. E ele usou bastante democracia, só que quem era considerado cidadão? Como era o cidadão? Hoje em dia, todos são cidadãos, todos têm direitos e deveres, mas naquela época não era bem assim. Tanto que, para você ser um cidadão, você teria que ser homem, teria que ser um guerreiro na Esparta. Na Esparta você teria que ser um guerreiro. E as mulheres não faziam parte, assim, vamos dizer. Então, naquela época, a democracia, mesmo existindo a democracia, ela já tinha lá suas limitações. Então, é isso. Obrigado se você está vendo o vídeo até aqui. Muito obrigado. É isso que eu tenho para falar aqui, mais ou menos de cabeça, sobre o que era, sobre o que passou hoje na Grécia, sobre o que era a Grécia Antiga, desculpa. Então, isso é que eu tenho para falar sobre o que era a Grécia Antiga, pelo menos o que eu vi nessa aula. Obrigado se você veio até aqui e tchau.